a urgência do outro não é a minha emergência. Nós, eu, você, qualquer pessoa, sempre temos várias coisas para fazer. Principalmente quando, eu acho que nem principalmente, hoje em dia eu vejo a minha vizinha aqui, ela já sai para a escola, já estuda aí à tarde e faz, acho que balé, negócio de dança, e depois já cuida do cachorrinho, já está fazendo uma outra coisa para ajudar a mãe a vender os bolinhos, e está sempre, né, desde pequena, já está fazendo milhares de coisas, né? Está sempre ocupado. O meu sobrinho, ele faz vôlei, fazia judô, fazia escolinha de futebol, robótica. A escolinha dele ficava das 7h30 da manhã até 1h da tarde. Não, na verdade o dia inteiro. É incrível. E aí quando a pessoa já está ficando com 17, 18 anos, acho que é isso, 14, 15, já começa a faculdade, já começa a trabalhar. A minha sobrinha, né, prestando na OAB, e passou muito bem, e ajudando com os processos criminais que ela gosta lá de trabalhar. Trabalhou no Ministério Público, vendia carro, fazia casa dela mudando. Que é isso? Né? É muita coisa. E a vida corre. Nesse processo de ficar correndo bastante, é lógico que vai ter outras pessoas que vão precisar de nós e vem nos pedir ajuda. Só que durante muito tempo eu deixava o meu parado, falava, depois eu faço isso, depois eu fico até meia-noite. E isso era um desastre. Muito ruim. Quantas vezes eu fiquei até mais tarde no trabalho, porque eu fui ajudar o coleguinha. Ah, Samuel, isso é divino. Sei não. Eu tirei a oportunidade dele de experienciar a derrota, de experienciar o sofrimento, de não ter entregue algo a tempo, para eu pegar o peso. É complicado isso. É lógico, tem algumas coisas que, por ser um cliente da empresa, a gente tem que dar uma certa atenção, tudo, mas tudo tem que ser muito bem pensado. Eu tive uma ex-amiga e, na verdade, eu acabei perdendo amizade com ela, porque todo mundo tem esse lado sombra, esse lado luz, né? Eu acho que o lado sombra dela nem era tão ruim assim. Mas eu fiquei chateado. E aí eu não quis mais conviver com ela. Até porque eu perdi o contato, né? Então, perdi o contato assim. Não frequento mais os mesmos lugares que ela. Mas na época que a gente se combinava, e ela me falou uma coisa que, Samuel, olha a quantidade de energia que você faz fazendo isso. E eu não entendi na época. Ela estava muito mais à frente que eu. E eu tinha acabado de conhecer ela. E eu fui lá buscar o salgadinho para ela e trouxe para ela. Olha, para você comer. Ela falou, Samuel, eu não quero. Ela falou, mas já que você trouxe, eu vou comer. Aí eu fui e trouxe o suco. Você acha? E não é que ela não quer o suco, que ela quer beber água, né? Aí ela explicou para mim, Samuel, isso aí se gasta muita energia, porque é algo que eu deveria fazer. E ela falou, mas ela não falou desse jeito, falou de uma outra maneira, mas eu não tinha captado a mensagem, né? Eu tenho sorte que a minha cabeça ela guarda
todos os mínimos detalhes. Eu consigo lembrar das situações por cheiro. Acredita? É algo... É o meu sensor aranha. Acho que é por causa do... Quando eu era pequeno, do feijão lá que eu não gostava, então o meu olfato ele acabou... Mas a minha memória é muito boa, né? Já falamos sobre isso, de quando eu era pequeno, a gente consegue... Qual que é a sua lembrança mais antiga? Faça um teste. Procura a sua lembrança mais antiga. E vai desenvolvendo isso. Você vai começar a lembrar de milhares de coisas, né? Porque no nosso cérebro, que eu não sei se é 5D, 6D, o que é, mas ele trabalha numa frequência, numa sintonia, de uma maneira completamente fora do planeta, né? Pois bem, então eu gastava muita energia. Aí acabamos... Bom, e eu aprendi com isso. Eu comecei a perceber no meu dia a dia, né? Ah, mas eu vou fazer isso, mas ninguém me pediu. Ah, mas precisa pedir para você fazer isso? Sim. Como que eu vou saber se a pessoa quer que eu faça isso? Se a pessoa quer que eu lave o prato. De repente ela quer lavar o prato. Eu brinco com a minha mãe sempre falando, né? E o Samuel, Marlene? Ah, o Samuel, ele não lava nem o prato que come. E isso ela não pode falar, porque eu lavo todos os pratos que eu como. Para não deixar esse cargo para outra pessoa. Mas então, esses tipos de situações que nós fazemos é um ponto. O outro ponto, ele é justamente o que quando alguém vem nos pedir. Olha só que interessante. Samuel, você pode fazer isso? Não. Agora eu não posso. Eu vou ganhar para fazer isso? Quanta coisa de graça. Mas eu acho que foi por causa de influência. Talvez você, hoje, tenha um jeito de fazer as coisas que é um ponto muito importante. Que bom que chegamos nesse ponto aqui, porque assim eu já explano aqui. Isso ajuda eu a refletir, principalmente, porque é algo que eu tenho que trabalhar muito em mim ainda. E talvez você precise refletir e outras pessoas também precisem refletir. Tem pessoas aqui que são vendedores natos, né? Então, meu irmão é um. Meu irmão tinha 2, 3 anos de idade, ele já queria trocar o Dico com a vizinha da frente. Dá pra mim, eu te dou um Dico. Um disco de historinha. Você acha? 2, 3 aninhos falando com a vizinha já para fazer troca. Eu esqueci o nome tem um nome tão engraçado. E hoje ele é um vendedor nato. Vende tudo. Como adolescente ele saía com um boné rasgado, voltava com 2 novos na caixa. Sempre trocando, sabe aquela pessoa que troca uma chave por uma bola de basquete. Uma bola de basquete por 1000 rolos de papel higiênico. 1000 rolos de papel higiênico por um carrinho de controle remoto. E aí ia trocando, de repente tinha um... Eu não sou assim. Mas posso ser. Eu admiro. Então, vamos aprender. Então, uma pessoa chega para mim. Samuel, dá para você fazer isso aqui? Minha mãe ficava louca. Fazia. Quanto que é? Não é nada. Ah, mas pô, não. Isso aí pra mim não demorou nada. Não tinha demorado mesmo, mas era porque eu tinha a expertise de fazer aquilo. E quando eu falo que eu não ganhava nada, não era nada, então eu estava falando que o meu trabalho não era nada. Então, minha função não era nada. Entende? Então, cobre. Tudo tem seu preço. E calcula um preço por tempo. Olha, um salário de 5 mil reais por mês, trabalhando 8 horas por dia, 40, 80, 160, né? Divide 5 mil por 160. Então, isso poderia se adaptar bem. Cobrar.
Outra coisa interessante então, eu estava falando sobre a influência, né? Quando eu era jovem, meus 12, 13, 14 anos, eu tinha um amigo que ele uma pessoa hiper inteligente. E eu frequentei muito a casa dele, uns 2 anos. E eu ia lá para mexer no computador dele e ele trabalhava com eletrônica. Eram épocas de fazer alarmes, então ele inventou um aparelho de som. Então eu gostava de ir todo domingo na casa dele. Ele tomava a cervejinha dele, eu não tomava, né? Além de ser menor, não gostava nem do cheiro. E ficava no computador instalando joguinho, vendo as coisas lá. E ele ficava mexendo com a parte de... explicando para mim às vezes alguma coisa. Só que ele era assim, ele era justo na hora de cobrar. Isso era ruim? Era. Por quê? Se ele pegava um aparelho de som e ele trocava uma pecinha, e na verdade era uma pecinha que ele consertava, vamos pensar que fosse uma... Hoje não é assim? A televisão queimou a placa, troca a placa. Quanto é a placa? R$850, mais mão de obra, R$1.000. Aí o cara pega a placa. Qual o problema na placa? Vai com o medidor, né, com o multímetro. Era um transistor que estava queimado. Quanto custa o transistor? 25 centavos. Eu sei que demorou para chegar lá, mas quando ele trocava esse transistor 25 centavos, ele falava, pessoal, custou 25 centavos, mais minha mão de obra dá R$5 aí. Você acha? Um absurdo. E eu achava isso bonito dele, porque mas ele poderia cobrar um pouquinho mais, pelos estudos dele, tentar encaixar um preço, mesmo ele cobrando tipo R$100, por uma coisa que outra pessoa cobraria 1.000, já sairia muito bem, mas não, ele não fazia isso. E eu acabei pegando isso, de ser justo. Então algumas coisas que para mim, muito trabalho, as pessoas colocavam preço. Quantos sistemas eu fiz? Eu fiz um sistema chamado TED, Tempo é Dinheiro. Demorei uns 6 meses, peguei ideias do meu pai de fazer projeção de vencimentos. Era muito legal ele funcionava tudo. Eu instalava para a pessoa troco de banana. Às vezes deixava para a pessoa, olha, como você é meu cliente, eu dou para você. Isso não se faz. Perdi muito dinheiro com isso também. Então, fica algo para as pessoas refletirem, né? Tudo coloca o valor. Mas eu estou aprendendo. Então, tudo bem. Isso aí ocorreu com um amigo meu, Mormon, terminando a Unicamp, para fazer a instalação de um sistema Linux. Na época eu não compreendia Linux. Eu vim aprender o Linux alguns anos depois. E ele instalou todo o servidor. E aí eu falei pro meu patrão, paga para ele. Ele falou, não, ele falou que não precisa. Eu falei, mas incentive ele. Ele utilizou aquilo como trabalho de faculdade, mas até aí tudo bem, né? Hoje ele está bem, trabalha no exterior e tudo mais. Mas tudo tem um valor, né? Tem um preço, que geralmente é o preço de custo, mas o valor do trabalho é inegociável. Mão de obra é inegociável. Não é um produto. O produto que eu compro um produto por 50, eu vou vender por 100. Dá um desconto? 80. Pronto. Agora uma mão de obra. Samuel, quanto fica para fazer vou dar um exemplo aqui, um aplicativo. Custa R$1.000. Dá para fazer um desconto? Não. Por quê? Porque os 1.000 é calculado pelas horas que você me pediu, né? Mas eu não era assim. Eu falei, eu vou fazer mais barato, assim ele passa para outro. Passava para outro, o outro pedia pelo mesmo preço que o dele, porque eu fiz para ele por 100, por exemplo, e para o outro era 100 também. Eu tinha 2 trabalhos complexos, perdia tempo, esquentava a cabeça e ainda ficava bravo porque não ganhava nada. Olha só a situação.
Então, e outras coisas, né? As pessoas, elas vêm pedir as coisas pra gente com urgência. Olha, preciso que você faça, vem aqui me buscar hoje, eu preciso que você arrume isso hoje para mim. Não é uma emergência. Pode ser feito depois, porque a pessoa não pode pegar você, do seu habitat, do seu cotidiano, fazendo as coisas e parar tudo para atender a pessoa. Só se a pessoa estiver morrendo. Não vamos chegar tanto, né? Mas a pessoa está passando mal, então aí tudo bem. Algo... Olha, tem que ir lá comprar gás porque o botijão acabou. Tá, eu faço essa gentileza para você. Tchum, tchum, tá aqui, ó. O preço do gás custou R$190 e o preço da gasolina mais 10. Ah, mas pô, se você vê que é uma família, tem tudo aquele contexto, né? Você pode estar ajudando a família e tudo mais, mas no simples já cobra para você não ficar no prejuízo. Você já está no prejuízo do tempo, né? Então, essa parte é uma parte muito importante porque ela faz engrandecer não só a nós, mas principalmente a pessoa que pediu. A pessoa que pediu, ela vai acabar dando mais valor, vai se controlar melhor, se organizar melhor as coisas dela e ela vai estar te dando mais valor também. Falou, o Samuel, ele não é uma pessoa, ele ajuda, mas tem que se programar nas coisas dele. Eu sei que ele ajuda, mas... E você não vai acabar com o tempo ficando chateado, ficando ranzinza. Eu com meus... Tinha 22 anos, eu lembro que estava em frente à escola de informática que eu estava abrindo, faliu, porque ia dar aula de graça. O meu sócio foi embora, eu ainda acabei ficando, coitado, meu tio e meu avô acabou tendo que pintar o lugar ainda para poder entregar o prédio. E eu, bravo, chateado, perdi todo o dinheiro eu saí do emprego. Então, isso chateia a gente. Isso não é porque de agora em diante a gente tem que ser de determinada maneira. Não, jamais. Mas a gente saber o nosso valor. Então, nesse vídeo, ele acabou ficando até muito comprido. Mas tem vários assuntos neles que ele reflete mais ou menos o seguinte: a urgência do outro não é nossa emergência. Gratidão, gratidão, gratidão.